Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Politiquei, o podcast político mais ouvido do estado de Goiás. E hoje estamos recebendo a ilustre presente da deputada estadual Bia de Lima. Deputada, seja muito bem-vinda aqui e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Carlos Barbosa, agradeço a todos da equipe Politiquei. E espero politicar muito com você aqui nessa nossa conversa. O espaço é propício para isso. Vamos lá. Bora lá. Deputada, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua história, a senhora nasceu politicamente dentro de Jataí. Foi vereadora, isso mesmo? A senhora pode nos contar um pouquinho dessa trajetória? Sim, eu me identifiquei fazendo política no movimento estudantil, mas desde então, depois de formada, voltei para Jataí. E sou de lá tive a oportunidade de ser vereadora por 2 mandatos, lá fui candidata a vice-prefeita, a prefeita da direção do Sinteg, e aí vim para Goiânia novamente. Quando eu perdi a eleição lá para vice-prefeita, aí eu mudei de volta para Goiânia. Certo. E aqui tem estado à frente do Sintego e a categoria dos profissionais da educação resolveu que nós tínhamos que ter uma cadeira da educação na Assembleia. E decidiram, então, que esse nome seria o meu. E lá sim fomos e chegamos, graças a Deus, com uma votação muito expressiva, a segunda mais votada do Partido dos Trabalhadores. E a gente tendo a oportunidade agora de ser mais uma mulher a estar na Assembleia, que eu acho que isso é muito importante, nós alavancarmos a participação das mulheres para que a gente possa ter mais mulheres no Poder Legislativo, em todos os lugares, e principalmente na política, e também, lógico, representando a educação, que para mim é um orgulho muito grande, a oportunidade de representar a educação. Perfeito. Deputada, falando especificamente sobre isso, essa legislatura nós dobramos a quantidade de mulheres na Assembleia. E mesmo assim, é uma participação ainda muito pequena, se a maior parte do eleitorado hoje de Goiás é o público feminino, né? Existe algum acordo entre vocês, deputadas, ali, para conseguir fazer uma representatividade à altura desse público? Nós estamos trabalhando nessa linha. Hoje de manhã mesmo nós fizemos uma frente parlamentar com a deputada Rosângela, e que inclusive está à frente da Procuradoria da Mulher, que foi um espaço que nós construímos agora nessa legislatura lá na Assembleia Legislativa, junto com a deputada Vivi e com a deputada Zeli. Nós temos trabalhado para que nossos mandatos possam não apenas fortalecer a representação das mulheres, mas muito mais do que isso, que a gente possa alavancar, fortalecer e preparar as mulheres para as disputas que vem aí o ano que vem, e queremos que elas sejam exitosas. E nesse sentido, o nosso mandato tem esse papel, não só de falar que eu represento as mulheres, não, muito além disso, nós queremos representar as mulheres, mas nós queremos alavancar a participação das mulheres na política, de mostrar para toda a sociedade que as mulheres sabem, fazem política com muita qualidade, com sentimento, mas com muita habilidade, compromisso e competência, e isso faz toda uma diferença, porque eu acho que as mulheres são mais zelosas. Elas são zelosas em tudo que elas fazem, e nós estamos precisando de ter na política mais zelo, em todos os sentidos. Zelo com a coisa pública, zelo com o próximo, respeito com as pessoas, com as questões da cidadania, que infelizmente nos últimos anos a política foi tomada de muito ódio, de muito rancor. As pessoas estão fazendo, muitas delas fazendo política com sentimentos não bons e com um olhar muito estreito, muito limitado, e nós queremos amplitude, nós queremos um olhar mais respeitoso, como eu já disse, mas também mais amoroso com todas as pessoas. Não é porque a gente tem, às vezes, uma posição que diferencia do outro, que você tem que desrespeitar ou desmerecer. Eu acho que os tempos modernos estão a cobrar de nós essa nova forma de fazer política. A democracia assim exige. E para que a gente tenha democracia de verdade, eu só posso respeitar o outro, o que você pensa. Você não precisa pensar como eu,
Porque não é isso a democracia, todos pensando igual. Não, é a diversidade, é o pluralismo, são as condições que a gente precisa envolver e cada um com o seu olhar poder, de fato, construir momentos melhores, uma sociedade melhor para todos, não só para um. Porque tem gente que fala, não, a sociedade tá boa para mim, então tá bom. Não, tem que saber para todas as pessoas. Uma sociedade feliz vai ser aquela em que todos têm oportunidades. E respeito, né? E respeito. Deputada, até correlato a esse assunto, né? Hoje a senhora estava presente em uma sessão discutindo justamente a violência política de gênero. Não é isso? Que é um tema hoje amplamente discutido, mas pouco conhecido. Sim. A senhora pode, então, nos explicar exatamente o que aborda esse tema e quais são aquelas preocupações, né, que vocês, principalmente deputadas, vereadoras, estão em volta desse tema? Sim, porque apesar da gente já ter há muitos anos a Lei Maria da Penha, as formas de agressão, é preciso deixar isso bem claro, existem várias formas de agressão. Agressão não é só físico. Tem gente que acha que a agressão é só quando ela se dá, quando é física. Não, não é não. Existem agressões do ponto de vista psicológico, econômico, existe agressão moral, existe agressão sexual, existe agressão de muitas formas. E, nesse sentido, nós precisamos rebater todas as formas de agressão. E eu mesma tenho sido, muitas vezes lá na Assembleia, sido agredida por deputados. Eu tenho sido agredida lá continuamente. Só que eu não me curvo. Porém, muitas vezes as pessoas se encolhem. A maioria das mulheres, às vezes com uma fala intimidatória, agressiva, violenta, desrespeitosa, fazem com que as mulheres deixem de atuar naquele campo, deixem de se posicionar, se sentem intimidadas. E eu mesma citei isso hoje na Assembleia, junto com a vereadora Ava Santiago, a deputada Rosângela e tantas outras mulheres que estavam conosco lá hoje, dizendo justamente isso. Nós não podemos nos calar, nos abater. Nós precisamos de envolver mais e mais mulheres e, principalmente, denunciar. Denunciar, não aceitar calada e fazer o enfrentamento necessário. Que é fácil? Não, não é. Que a gente muitas vezes pensa, não, vou largar isso para lá. E é esse largar isso para lá é que vai dando ao agressor a posturas machistas e agressivas, violentas, ou a tranquilidade de achar que ele não será punido e que ele está ali achando que está ainda bacana. Não está. Então, nós precisamos de construir novas relações na política. Isso precisa ir muito, isso é urgente, para que a gente possa ir contrapondo, participando, ampliando os espaços das mulheres na política, mas, principalmente, conquistando respeito a cada uma que atua, que faz o seu papel, que está lá se posicionando, porque somente assim é que nós conquistaremos tempos melhores, porque do jeito que está, não está bacana, não. Inclusive, a senhora falando agora, leva a reflexão, a senhora acha que talvez seja esse um dos motivos, né, que faz com que a maior parte, vamos fazer uma analogia agora, a maior parte do nosso eleitorado é feminino. E mesmo assim nós tivemos, dentre 41 deputados, apenas 4 mulheres eleitas, né? O que a senhora, então, julgaria como responsável, né, por um fato como esse? As mulheres mesmo não votando em mulheres, né? É uma certa intimidação por parte de seus companheiros? Sim. Alguma coisa nesse sentido? É nessa linha. Tem a intimidação, tem a força do dinheiro, sim, porque quase sempre as mulheres, quando vão para os seus partidos políticos, certo, elas têm, às vezes, nós conquistamos a cota nos partidos, que forçosamente obriga o partido a colocar mulheres. Que muitos colocam só para tampar. Só para fazer de conta, figurativo. E é isso que eu coloquei discutir hoje de manhã. Nós não queremos ser só objeto de decoração, fazer uma participação meia boca, não, sem recursos, sem infraestrutura, só fazer de conta, não. Nós queremos as mesmas garantias, oportunidades e recursos para que quem
quem vai disputar possa ter êxito. Porque na política, como tudo na vida, ninguém cede espaço para ninguém. É importante dizer isso. Ah, vamos ceder porque é mulher, porque não existe não. Espaço se conquista. E é isso que a gente quer, instigar as mulheres a buscar conquistar seus espaços. Mas esses espaços precisam também serem garantidos as condições para tal, porque não é pelo belos olhos de alguém ou pela cor da pele, ou muito pelo contrário. Nós queremos é que as pessoas possam mostrar o seu potencial, ter condições para disputar, ter as mesmas prerrogativas que os homens, do ponto de vista da infraestrutura da campanha, tudo isso. Caso contrário, você vai nadar e morrer na praia. Na política é muito isso. E no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu milito a minha vida toda, nós fomos com o tempo avançando. Não significa que é simples também não, mas pelo menos no Partido dos Trabalhadores, nós temos hoje já conquistado 50% de paridade entre os homens. Então, os cargos é 50% mulher, 50% homem, e nas disputas nós queremos chegar também na mesma condição. Agora, nós precisamos estimular as mulheres para que elas possam se engajar, para que elas tenham suas pautas, suas bandeiras, para elas saber como conseguir ser exitosa, ter vitória, porque senão nós vamos ter mais mulher participando e não vamos ganhar as eleições. E nós queremos ganhar as eleições. Perfeito. A senhora estava falando dos partidos, inclusive, talvez um dos maiores partidos, mais inclusistas também nessa parte, né, de incluir a mulher realmente ali em todo o contexto. Goiás mesmo é presidido, né, por uma mulher. Isso. Não é verdade? O PT nacionalmente presidido pela deputada federal Gleice Hoffmann, uma mulher extraordinária. Aqui em Goiás também a presidenta Cátia Maria, vereadora por Goiânia, e temos a professora Neide Aparecida, que preside o Metropolitano. E lógico que isso tudo vai mostrando as mulheres. Nós apresentamos a Cátia para ser candidata a governadora. E assim vai construindo essa nova mentalidade. Porque as mulheres, infelizmente, é difícil admitir isso aqui, mas ainda as próprias mulheres são muito machistas. E nós precisamos superar isso, porque na hora de criar nossos filhos, as mulheres já têm que trabalhar para criar com uma nova mentalidade, onde haja mais respeito, onde a divisão do trabalho seja uma divisão já definida do ponto de vista social, para a gente não ter mulheres, esse é serviço de menina, esse é serviço de menino. Isso aí já está superado, nós precisamos mudar isso. E eu fico feliz de poder já trazer uma boa nova, que o presidente Lula, já para nessa linha de superar aí esses conflitos, já encaminhou que a mulher que estiver fazendo mesma função, mesmo trabalho, salário igual. Então, salário igual para as mesmas funções do que os homens. Porque, historicamente, sempre a diferença de 40% ou mais a porcentagem, às vezes a mesma tarefa, a mulher ganha menos e o cara ganha mais, e sendo aquela mesma função. Então, nós já estamos avançando nessa perspectiva de que trabalhos iguais, salários iguais. Perfeito, então. Falando sobre os seus projetos, então, nesses 6, 7 primeiros meses de mandato, quais a senhora destacaria ali como os principais projetos? Inclusive, né, já tem lei sendo sancionada. Estou feliz, Carlos, porque semana passada nós tivemos a nossa primeira a tarefa, o nosso primeiro projeto de lei aprovado, que foi a condição das mulheres poder ter um acompanhante na hora que elas vão fazer consulta, exame, onde precisa ser sedada. E às vezes nós temos visto muito que essas mulheres, no momento da sedação, às vezes são abusadas, às vezes são violentadas. Então, mudando esse cenário, foi então promulgada pelo governador nosso projeto de lei, que agora é lei, e nesse caminho possibilitou às mulheres o direito legítimo delas ter alguém da sua confiança para acompanhá-la nessa hora dos exames, nessa hora de que ela vai estar sedada para fazer algum desses exames mais invasivos, né? Que a pessoa possa ter alguém acompanhando para não ter nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhum dissabor. Perfeito, parabéns, inclusive. Muito obrigada. Um projeto extremamente importante que impacta diretamente na vida
das mulheres que estão, inclusive, agora nos assistindo. E eu tenho muitos. Eu fico feliz porque nesses 7 meses de mandato, 6, 7 meses, porque ainda não inteirou, porque nós entramos só em fevereiro, nós apresentamos vários e já tem inúmeros que já estão na iminência também de serem sancionados, alterações nas questões da legislação do ponto de vista da educação, na questão ambiental, na questão da segurança nas escolas, a questão da inclusão. Então, nós estamos trabalhando em muitas frentes, sem falar, lógico, da questão da infraestrutura, porque às vezes, Carlos, as pessoas veem assim, a Bia da educação, a Bia só mexe com coisas da educação. Sim. Não. Então, a partir do momento que nós fomos eleita, nós estamos entrando em muitas áreas de atuação. Sim. Hoje a gente está trabalhando para ter mais estradas, nós estamos trabalhando para ter a duplicação da BR-364, que é de Jataí até Rondonópolis, minha região do sudoeste lá. Também as GOs, discutindo aí na Goinfra, investimento nas rodovias, investimento no setor da saúde, para que o SUS possa cumprir o seu papel, para que o IPASGO possa cumprir o seu papel. E assim, a gente vai entrando nas questões do Minha Casa Minha Vida, que é a questão habitacional. Sim. Eu que sou mãe, sou de família humildes, e lutei muito para que eu tivesse a minha primeira casa. E sei o quanto foi bacana quando eu consegui ter minha casa própria. E esse sonho que eu acho que é uma das coisas que todo mundo quer ter seu cantinho. E nada melhor do que a gente poder, junto com o presidente Lula, fazer com que esse sonho se torne uma realidade para milhares de pessoas. Então, já estamos trabalhando nesse campo também, e sem falar de questão alimentar, de emprego, de oportunidade, na formação. Então, isso tudo nos mexe. Eu fico feliz de poder, como deputada, dar oportunidade, criar oportunidade, cobrar de quem precisa. E aí eu te falo com tranquilidade, eu cobro de quem precisa. Se é do prefeito, eu vou atrás, se é do governador, eu vou atrás, e se é do governo federal, eu também vou atrás. Nesse sentido, semana retrasada, nós estávamos cobrando do ministro da Educação investimentos, tanto nas questões das obras paralisadas, de como fazer para os prefeitos pagarem o piso, tirar do arcabouço fiscal os recursos do Fundeb, porque aí viabiliza as prefeituras de investir no pagamento do piso dos professores, garantir mais investimentos para os profissionais da educação, especialmente os administrativos. Então, a gente tem trabalhado em muitas frentes. E lógico que, como eu sou e fui uma defensora árdua do presidente Lula aqui em Goiás e no Brasil, me colocando hoje como a deputada do presidente Lula aqui em Goiás, cabe a nós a tarefa de buscar resultados práticos, positivos, de investimento em todas as áreas, em todos os setores do governo federal aqui no nosso estado. E tanto é assim que o estado de Goiás já vai ser o 7º estado que mais vai receber recursos do PAC, né? Vai investir na questão da mobilidade do entorno ali, que é problema sério ali em Lusiânia, para quem vai trabalhar no plano ali em Brasília, Planaltina, essa coisa da mobilidade urbana, que é uma questão muito séria, principalmente nos grandes centros, aqui em Goiânia mesmo. Nós precisamos discutir isso mais a fundo. Quem vem de Aparecida, como é que vai, para Senador Canedo, Trindade. Então, essa questão da mobilidade é algo que todos nós temos que nos debruçarmos para buscar saídas, porque o povo perde muito tempo hoje no trânsito. E o governo federal é que pode nos ajudar a sair a estas saídas. Então, nós já estamos atuando nesse caminho também. Perfeito, perfeito. Eu apresentei a deputada apenas como deputada, inclusive, mas a senhora também é presidente do Sintego, né? Esqueci de mencionar isso logo no início, mas a Bia é muito conhecida principalmente por essa atuação à frente do sindicato, né? Dos profissionais da educação. Perfeito? Perfeito, eu continuo, inclusive. Continua. Porque eu fiz questão, foi um combinado que eu fiz com a categoria, de que quando eu fui para me sair candidata, o pessoal da educação falou, não, mas a gente não quer perder você no Sintego. Então, nós fizemos
fizemos um compromisso com a categoria de que, ganhando ou perdendo, nós continuaríamos deputado. E que bom que nós ganhamos. Nós vamos até 2025. Perfeito. Tem um tempinho pela frente ainda para brigar aí pela classe, né? É. Mas a pergunta é, Sintex sempre foi, de fato, um dos principais sindicatos, não sei se no Brasil maior inteiro, mas... do Estado. Do Estado é o maior, o mais atuante, inclusive. Isso. A gente sempre vê Sinteg brigando realmente pelas causas dos professores. O que está em pauta nesse momento? Nós estamos ouvindo falar sobre a questão da insatisfação certa dos administrativos da educação, né, Bia? Do piso salarial, Sim. database. Como que está toda essa negociação, principalmente aqui em Goiânia, né, Bia? Você colocou muito bem. Aqui nós temos grandes desafios. Aqui em Goiânia nós estamos trabalhando, tive audiência semana passada com o secretário de Finanças e secretário de Educação para garantir a database dos administrativos. Perfeito. E também um plano de carreira, que é o que mais vem sendo cobrado. Estou aguardando audiência com o prefeito Rogério Cruz para que a gente possa avançar nessa perspectiva, porque a resposta que eu recebi do secretário eu não gostei, nem eu, nem a categoria, nem ninguém. Quer dizer que vai pagar a database em dezembro. Ora, a lei confere que é a partir de maio. Então, nós temos uma questão séria para resolver. E no caso do Estado, da mesma forma, nós vamos ter audiência daqui a pouquinho com o secretário de Administração, o Cérvulo, e nós vamos discutir o novo plano de carreira para os administrativos da educação. Então, teremos também uma perspectiva para a gente começar a discutir um novo plano de carreira para os professores, porque desde que o governador Caiado assumiu, que ele foi achatando a nossa carreira. Eu gosto de afirmar sempre que o governador Caiado, na primeira gestão, investiu na infraestrutura das escolas. Sim. Era uma necessidade? Com certeza. Era uma situação que muito requeria. Mas não poderia ter sido feito isso destruindo a carreira, porque hoje aqui em Goiás o piso virou teto. Quem tem mestrado, quem tem doutorado, ganha quase a mesma coisa de quem está em o ensino médio. Isso é um absurdo. Nossa carreira acabou ao longo desses últimos 5 anos. E nós estamos, portanto, numa outra incumbência, que é de buscar construir uma nova carreira para a educação no estado de Goiás. Sem falar que nós precisamos também pôr fim ao desconto de 14,25% dos aposentados, que desde o início do governo Caiado, em 2019, taxou os aposentados, e assim tem sido um sofrimento. Além de não pagar o que deve, ainda tem descontando o que não deveria estar sendo descontado. Então, são pautas muito, digamos, difíceis, mas que nós temos trabalhado, porque eu gosto de dizer o seguinte: eu sou de oposição, mas faço uma oposição responsável e educada. Perfeito. Eu não sou daquelas que gosta do quanto pior, melhor, e nem tampouco de xingamentos. Acho que, como professora, a nossa tarefa é de cobrar, mas cobrar de forma respeitosa, dando o exemplo das nossas ações e atitudes. No entanto, firme e querendo resultado. Sempre. Né? E a senhora teve agora recentemente, a senhora falou com o Rodrigo Caldas, secretário municipal aqui de Educação em Goiânia. Como que está a situação do chamamento dos concursados? Isso. Nós tivemos um avanço muito positivo nessa audiência, em que vão ser chamados 340 auxiliares de educação, mais 25 professores de área e mais 100 pedagogos. Então, serão quase 500 novos profissionais que assumem, que vinham aguardando e que vão ser chamados agora já para assumir. E no caso do Estado, nós temos 5.050 novos concursados, em torno de 300 já foram chamados, mas nós queremos mais celeridade para a chamada desses 5.000 aprovados, justamente por conta de que nós temos um déficit hoje na rede de mais de 10.000 profissionais da educação, professores. Estadual. Estadual. E então nós temos 5.000 aprovados, que a gente quer que a Secretaria de Educação acelere a chamada desse pessoal que está aprovado, mas que infelizmente a vaga continua sendo ocupada por contrato temporário. Nada contra os contratos temporários, mas é preciso empossar quem aprova num concurso quer tomar posse. E é justo. Então, nesse sentido, no Sintego vem cobrando mais celeridade na chamada dos aprovados. Agora eu até fiquei também em dúvida aqui, como eleitor inclusive, né? Porque se a gente tem ali 5.000 aprovados, né? Eu ocupar essas vagas com os temporários. É uma política, claro, que o Caiado resolveu adotar, mas por qual motivo? O que isso, a senhora como mestre em educação, né? Entende da educação inclusive brasileira toda.
Por que esse tipo de conduta? É uma estratégia que quem está no poder usa para, fundamentalmente, duas formas. Sim. Pagar menos Certo. e ter como cabide de emprego e, logicamente, nas eleições você ter cabos eleitorais adestrados. Bem por aí. Tanto é assim que a maioria dos contratos temporários do Estado são indicações de deputados. Só eu que não indiquei ninguém. Aliás, a minha luta é para que os profissionais da educação sejam concursados. Assim manda a Constituição. Por que digamos, fazer um subterfúgio na forma da Constituição ser promulgada? Primeiro que levou 17 anos para fazer o concurso público. 17 anos. Nós temos mais de 22 mil cargos só na educação sendo ocupados por contratos temporários. 22 mil. 22 mil. Isso é muita gente. Muita gente. Então, significa que nós precisamos de concurso público para os administrativos da educação, que não foi feito. E chamar os professores, que foi feito o ano passado, e que estão aguardando serem chamados. Eles estão sendo chamados a conta-gotas. Nós queremos que sejam chamados rapidamente, todos eles, até para que a gente possa ter a retomada da carreira da educação em Goiás. Eu tenho dito que, em breve, se continuar dessa forma, nós vamos ter um apagão da educação em Goiás. Porque educação não se faz só com prédios. Educação se faz com gente. E gente precisa de ter estímulo para que ela possa, primeiro, prestar um concurso, ter perspectivas profissionais, ter valorização. Chega da gente ficar só na véspera de eleição, falando, vou valorizar a educação. Toda eleição você escuta só isso. Seja de qual candidato, seja de qual linha política for, você escuta o mesmo discurso. Vou valorizar a educação, a saúde, não sei o que lá. E depois que passa as eleições, infelizmente, são atitudes muitas vezes adversas, como é o caso dessa de não pagar o piso na carreira, né? E isso destruiu nossa carreira. Preferiu investir em prédio, prefere investir em infraestrutura do que nas pessoas. E educação se faz com pessoas, não se faz com isso ou com aquilo. Eu não estou dizendo que o prédio não é bacana você trabalhar num prédio legal. Lógico que sim. Nós não queremos aqueles prédios detonados, com fiação exposta, como vinha acontecendo. Sim. Mas, por outro lado, não posso também achar que só de estar com o prédio pintadinho, novinho, a educação esteja maravilhosa, porque não está. Não está. E a carreira dos professores está aí destruída, o pessoal apático, infeliz, porque não está dando conta de sobreviver e nem pode aposentar, porque se ele aposentar, ele perde metade do salário dele. Então, essa estratégia não é bacana, não. E cruel, talvez. Muito cruel. Perfeito. Houve uma mudança recente no secretariado aqui no município de Goiânia, onde assumiu o secretário Rodrigo Caldas. Qual é a sua percepção sobre esse novo secretário, sobre essa mudança que ocorreu? Como que o Citego, essa classe, reagiu a essa mudança? Na verdade, a gente tem o cuidado, Carlos, de não opinar do ponto de vista se esse ou aquele é melhor do que aquele ou daquele outro. Eu prefiro não opinar do ponto de vista da pessoa que saiu e nem de quem está entrando, até porque nós vamos cobrar de quem lá tiver, independente de quem for. Nós vamos cobrar do mesmo jeitinho. Agora, lógico que essa estratégia que o prefeito utiliza, ele deve ter os motivos dele, mas eu penso que o que para nós mais faz falta é efetivamente de políticas estimulantes e de valorização, assim dos professores, assim dos administrativos, porque se você valoriza os profissionais que estão todos os dias na escola, no CEMEI, você tem condições de garantir uma sala de aula mais prazerosa, com uma dinâmica pedagógica mais envolvente, e o resultado virá nas avaliações, onde o resultado da aprendizagem é bem melhor. Que é isso que conta. Então, eu penso que nós precisamos investir sempre na educação, motivo que eu fiquei muito, muito feliz na semana passada, quando nós tivemos êxito em fazer com que o novo arcabouço fiscal do governo Lula tivesse o Fundeb ficado de fora. O que isso significa para quem está nos acompanhando? O que isso ajuda? Eu vou explicar.
porque a educação estava no teto de gastos. Perfeito. Então, você tem definido na Constituição que Estado e municípios não podem gastar menos que 25% com a educação, só que quando esse investimento é no salário, ele imediatamente ele entra no outro cômputo, do aspecto de que não pode ultrapassar o que está no teto da lei de responsabilidade fiscal. Então, fica o prefeito engessado, fica o governo engessado, às vezes até tem recursos para investir em melhores salários dos professores, mas isso não acontece porque ele vai esbarrar na lei da responsabilidade fiscal e isso impede que ele seja candidato, isso tem punição. Enquanto que na lei do piso não tem punição. Aí ele prefere descumprir a lei do piso do que descumprir a lei da responsabilidade fiscal. Agora, com essa medida, tirando a educação do teto de gasto, nós teremos uma perspectiva de investimento e valorização melhor. Essa é a nossa perspectiva. Só para ficar claro, então, o prefeito, o governador, ele não pode gastar além dos 25%? Isso. Não, ele pode gastar não pode gastar menos. Porém... Qual que é o teto, então? Não tem teto. Qual que é o problema? O problema é que na lei de responsabilidade fiscal, certo, os gastos com servidores públicos, certo, não pode ultrapassar 54%. Entendi. Então, o teto é um gasto com pagamento de servidores. Isso. E aí nós entramos nesse cômputo. Então quer dizer que os pagamentos dos profissionais da educação agora não entram mais nessa lei do teto de gasto. Isso, nós estamos querendo tirar por completo, inclusive, nessa questão lá da lei de responsabilidade fiscal, e já é o primeiro passo quando você deixa o Fundeb de fora. Se você deixa o Fundeb de fora do teto de gastos, obviamente que aí já ajuda sobremaneira. Com certeza, que já cria uma margem ali para gastar justamente um pouco mais com os funcionários, não é isso? Bom, além disso, né, a senhora também presidiu por determinado tempo a CUT, né? E eu quero entrar nesse assunto até porque houve recentemente uma eleição, isso, onde ali foi passado o bastão, perfeito? Isso. Mas a CUT talvez seja a principal central realmente, né, dos sindicatos, dos trabalhadores do Brasil. Perfeito? É a maior também. A maior, América da Latina. Ela é a maior do Brasil e a quarta maior do mundo. Eu ouvi falar sobre isso, inclusive a maior do Brasil, da América Latina, a quarta do mundo, né? Isso. Muita gente associada e tudo mais. CUT foi muito prejudicada, então, claro, quando houve o que nós vamos discutir aqui agora, a questão no governo Temer, né, do imposto sindical. Do imposto sindical, quando houve aquele corte, né, da obrigatoriedade do imposto sindical, que agora volta-se a discutir sobre isso aí. Como que isso impactou negativamente, claro, né, em todos os sindicatos, e qual que é a sua expectativa, né, em relação aos assuntos que agora, de novo, voltam a ser feitos? Esse tema que você traz, Carlos, é muito importante até para jogar um pouco de luz sobre isso, sim, porque cria-se uma discussão, às vezes, que não procede plenamente. Perfeito. Primeiro, que a CUT sempre foi contra o imposto sindical. A única central que sempre posicionou contra. E se beneficiando dele. Mas é porque não é nem o benefício. É porque, veja só, se nós somos grandes, nós temos demandas como qualquer instituição. Perfeito. E nesse campo, é importante salientar aqui que todas as vezes quando fala de trabalhador contribuir com suas entidades, lógico que vem um monte de gente, inclusive que nem trabalhador criticando. Ora, por que se critica o fato da organização dos trabalhadores e não se critica do patronato? Sim. Essa é uma boa pergunta. Veja bem, todo mundo gosta de aplaudir e parabenizar as instituições dos patrões. Fala, nossa, a CNI está promovendo isso, que é a Confederação Nacional da Indústria, a FAEG, que são os empresários ali organizados. Então, os empresários, os patrões, eles se organizam. Agora, por que trabalhador não pode se organizar? Você já pensou nisso? É aí que eu entro. Nós, trabalhadoras e trabalhadores, eu a vida inteira tive uma militância na organização dos trabalhadores, trabalho para formar a mentalidade de saber que nós temos um lado nessa história e de quem luta e tem os menores salários precisa ter direito garantido. E nós só vamos ter nossos direitos garantidos quando nós tivermos entidades representativas e a luta, logicamente, ninguém faz luta sem dinheiro.
É preciso você ter condições, porque tem gastos. Se você vai fazer um jornal para informar a sua base, você gasta. Se você vai para Brasília para cobrar alguma coisa, tem gasto. Se você vai fazer uma manifestação na porta do palácio, tem gasto. Apoio jurídico para os funcionários, para garantir o advogado, garantir seu direito, tem gasto. Então, por que o Sintego, por exemplo, vou dar o nosso exemplo. O Sintego é um grande sindicato. Certo. Nós somos o maior sindicato, não só de Goiás, mas da região centro-oeste. E por conta de quê? Porque a nossa categoria é muito grande. E a gente faz esse trabalho de mostrar o que é direito, como é que é, e nós precisamos estar juntos, organizados e lutando. Sempre, sempre, sempre. Nada vem de graça. Tudo precisa de luta e cobrança. Então, se você tem um sindicato, você tem que entrar nele, participar, acompanhar, cobrar, exigir, ter resultado, poder saber para onde está indo o dinheiro, o que está fazendo. Então, o Sintego é muito cuidadoso nisso. Então, a gente tem clube, a gente tem infraestrutura, a gente tem hotel, a gente tem van para levar as pessoas que vai na rodoviária, levar na clínica, levar para fazer um atendimento. Ele tem um lugar que ele pode ter o apoio, ele vem do interior, ele tem um hotel, ele tem uma base de apoio. Nós damos essa base de apoio. E nesse momento em que nós estamos discutindo essa questão, que não queremos chamar imposto sindical, porque imposto, como o nome já diz, obrigatório. É obrigatório, imposto. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas organizem e tenham condições de dar respostas e resultados para suas categorias, mas que aquela entidade também tenha condições de se viabilizar. Certo. E nada melhor do que aprovar em assembleia negociações coletivas. Então, por exemplo, se aquela categoria houve negociações e melhorou o salário, teve conquista, teve resultado, que ela possa, em assembleia, autorizar o sindicato a cobrar um valor percentual X. Entendi. O que nós não queremos é aquela coisa, só colocou na lei e aí todo mundo, porque isso de fato foi até, em alguns momentos, muito prejudicial, que tem algumas situações que eram questionáveis, sim. E não fechamos os olhos para isso. Todo dia aparecia sindicato, mas que não fazia uma assembleia, que a categoria não sabia nem quem que era, exatamente, mas só para pegar lá, às vezes, o imposto sindical no final do ano. Uhum. Então, isso nós nunca quisemos e nem agora queremos. Agora, que precisamos de ter uma normatização, regras claras, que cada categoria compreenda e participe, saiba e concorde, porque se ela não concordar, ela vota contra lá na assembleia. E pronto. E aí não é imposto. Então, é nesse caminho que nós estamos construindo uma outra coisa. E qual a sua expectativa, deputada? Você acha que é um projeto que vai ter facilidade de ser aprovado no Congresso ou não? Não, facilidade não vai ter por conta de que a composição do Congresso Nacional hoje, certo, ela é majoritariamente ocupada pelos patrões, que logicamente não querem o fortalecimento dos sindicatos, os sindicatos de base, é lógico que eles não querem, eles querem continuar muitas vezes não tendo ou não garantindo aqueles direitos, e lógico, um sindicato forte é sempre motivo de mais cobrança, e a cobrança é para cima de quem está lá, o patrão no caso. Então, nesse sentido, não será simples. Agora, nós entendemos que é necessário e nós estaremos trabalhando no convencimento de todas as bancadas para que a gente possa, assim que o presidente Lula apresentar, a gente possa convencer as bancadas a aprovar. Perfeito. Tá gostando então do bate-papo? Não esqueça de curtir, compartilhar lá no grupo do WhatsApp com a família e tudo mais. Siga a deputada também nas redes sociais. Qual que é, deputada? Bia de Lima Oficial? Bia de Lima Oficial, nós estamos lá, tanto no Face, no Instagram, e lógico, querendo também, agora já não é Twitter mais, agora é o X, né? É o X, né? Mas continua com o nome. Continua com o nome lá, e é só nos acompanhar nas redes, tanto na minha pessoal, como também na do Sintego, lá da Assembleia. Sim, eu acompanho e posso testificar, uma deputada atuante, todos os dias tem informações novas. Temos trabalhado muito, viu? Porque é resultado de um bom trabalho, né? Temos trabalhado, graças a Deus. Perfeito. Continuando falando sobre a CUT, né? A senhora saiu da presidência. Isso. Mas
A CUT não saiu da senhora. Não, né? e nem tem como sair, porque como o Sintego é o maior sindicato e o Sintego é filiado à CUT, nós continuaremos dando nossa colaboração também na CUT. Agora, entendemos que eu preciso ter mais tempo para me dedicar ao mandato, né? E aí, tanto como presidenta do Sinteg, que continuarei a ser, e também ao mandato de deputada, e nós queremos, então, ajudar o professor Flávio, que já foi presidente da DUFG, agora ele vai estar à frente da CUT Goiás, e a gente espera que ele faça um bom trabalho. Teremos certeza que, junto com os demais sindicatos que fazem a base da CUT aqui, possa fazer um grande trabalho. Nós estamos agora numa tarefa que nós queremos indicar o próximo superintendente do trabalho aqui em Goiás. Que legal, Corra tudo bem. Deputada, falando nisso, hoje, no dia da gravação aqui do podcast, segunda-feira 28, está completando, então, 40 anos de existência da CUT, é isso? 40 anos de existência da CUT, e eu aqui, aproveitando, quero já dizer que nós vamos fazer uma audiência em homenagem aos 40 anos lá na Assembleia, e nessa oportunidade nós vamos estar homenageando quem construiu essa história. Quem construiu? Olha, Osmar Magalhães construiu essa Existe muitas pessoas, personagens importantes. Muitos, Osmar Magalhães, Sandra Cabral, que foram pessoas que estiveram à frente. Então, nós tivemos muita ajuda de todas essas pessoas que, digamos, iniciou essa história maravilhosa, né? E vamos estar chamando também os presidentes que já foram presidentes da CUT em âmbito nacional, inclusive agora o Sérgio Nobre é o nosso presidente, e nós vamos, em breve, em outubro, nós teremos mudanças também na CUT nacional, em São Paulo, mas aqui nós já fizemos o Congresso Estadual e já aprovamos a nova direção. Então, muita gente participando, representação ampla, que é assim que a gente pensa que tem que ser uma central sindical, com pessoas ligadas ao campo, ligadas a todas as áreas da saúde, do transporte coletivo, ligada à questão, por exemplo, além da educação, do servidor público federal, das universidades, enfim. Nossa tarefa é de envolver todos nas pautas da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora precisa, com certeza, de fazer com que a gente tenha mais direitos, melhorias. Está aí, está falando do presidente garantido aí um salário mínimo mais atrativo, né? Que volta a ter investimento no salário mínimo acima da inflação. Isso é muito importante para que o povo volte a comer, né? Para que o povo possa ter condições de ter sua casa, de ter emprego, de ter vida digna. É isso que faz a gente lutar todos os dias. Maravilha. Estamos aproximando do fim, mas eu quero falar sobre também uma pauta importante que a senhora vem participando e discutindo aqui dentro do Estado, que é o Plano Diretor para a Educação Superior aqui do Estado de Goiás. Né? Nós estamos aqui no mês de agosto, onde está acontecendo várias audiências públicas para ouvir a população em diversas regiões aqui do Estado. Como é que está sendo essa discussão? Como está sendo construído esse plano diretor? E eu gostaria também que antes a senhora explicasse para as pessoas que estão nos assistindo a importância desse plano, né? Sim. Esse plano que é um projeto para 10 anos. Projeto para 10 anos. Como é que cada município tem potencial? Se ali é o EG, é o FG, é Instituto Tecnológico, como é que cada município vai oferecer ensino superior para a sua juventude? Então, essa foi uma questão que, desde o primeiro momento que nos tornamos deputada, nós falamos que começaríamos a debater o plano diretor, porque como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, essa foi já uma bandeira que nós levantamos. Só que aí, na sequência, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado começou também esse debate. Então, já parece-me que foram feitas 8 audiências públicas, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que está puxando a discussão do plano diretor, nós temos participado para colaborar como presidente da Comissão de Educação e, lógico, logo em seguida,
chegará na Assembleia. E nós já queremos, então, ir construindo, participando e ajudando. E, no nosso entender, nós, inclusive, nos próximos dias, vamos estar chamando essas instituições todas, o Conselho Estadual de Educação, vamos chamar o EG, vamos chamar a Universidade Federal de Goiás, vamos chamar os ITEGOS, IFE, porque tem que associar o ensino médio, como é que está o ensino médio e o ensino superior. Não é coisas apartadas. Nós temos que fazer a discussão muito junta, porque nós temos escutado já de forma recorrente que a educação básica não estaria qualificando devidamente os meninos no ensino médio. Como é que nós vamos melhorar? Então, nós temos que fazer essa discussão, porque senão só estamos recebendo críticas lá das universidades e não melhora. Então, nós precisamos, e principalmente, garantir investimentos devidos dentro do potencial de cada região. A senhora vê como talvez sejam esses pontos que agora a senhora citou, como talvez os principais desafios do ensino superior em Goiás? Eu tenho acompanhado, eu tive em Rio Verde, eu tive em Catalão na sexta-feira, nessas audiências públicas, queria ter estado lá em Jataí, que também já foi feita essa discussão por lá, aqui em Anápolis, e aí o que a gente está discutindo? Primeiro, tem que ver a questão do transporte dos estudantes que estão lá no interior, às vezes ele, por exemplo, vou dar um exemplo, ele mora em Caçu e quer fazer uma universidade em Quirinópolis. Como é que fica o deslocamento dele? Então, esse é um problema grave, que tem aparecido em quase todas as audiências públicas, essa questão do transporte dos estudantes, essa questão da plano de carreira do pessoal da UEG, porque nós criamos uma frente parlamentar lá na Assembleia em defesa da UEG. A UEG precisa de ter plano de carreira, porque os mestres e doutores estão ganhando a mesma coisa que os especialistas, e aí não estimula a formação continuada. Então, nós queremos fazer com que, muito além de só ter um plano, sim, ter algo concreto e, principalmente, dar o investimento devido ao setor. Então, acho que é por aí. Planejar, mas executar de forma que os recursos cheguem na ponta, em mais cursos, em que o ensino superior em Goiás possa efetivamente existir e existir com qualidade para a juventude poder ter perspectiva profissional mais atrativa. Perfeito. Deputado, nós estamos realmente agora nos aproximando do fim. Só queria mesmo a sua avaliação a respeito do governo Ronaldo Caiado, né, em primeira mão. O que a senhora me diz a respeito desse segundo mandato, né, desse segundo governo Ronaldo Caiado? Eu acho que o governador Ronaldo Caiado, ele tem os méritos dele. Tanto é assim que ele foi eleito já para o segundo mandato no primeiro turno. Isso mostra que ele tem os méritos. No entanto, eu aqui faço algumas observações. Primeiro, é a dificuldade que o governador tem de dialogar com o contraditório. É da característica dele, mas eu acho que precisa melhorar. Ele precisa de conversar com os sindicatos, ele precisa conversar com os opositores, ele precisa conversar com quem às vezes ele nem gostaria, mas eu acho que cabe a quem está no governo a dialogar com todas as forças, com todos os segmentos. E, infelizmente, o diálogo dele com o sindicato é zero, muito ruim. Então, eu estou tentando audiência para os sindicatos com o nosso mandato, mas ele ficou de marcar e até hoje nada. No primeiro mandato não conversou. Então, eu penso que se ele ouvisse mais, ele com certeza teria condições de resolver alguns problemas de uma forma mais acelerada. Então, isso é muito importante para que a gente possa melhorar a atuação dele e, obviamente, as pautas e demandas que tem em todas as áreas, na educação mais ainda. Perfeito. Deputado, quero te agradecer demais, imensamente. Gostaria de ter muito mais tempo para debater muito mais temas, inclusive, aqui com a senhora. Voltarei. Voltará, com certeza. Só que, antes de finalizar, quero deixar contigo aqui essa pequena lembrança. Muito obrigada, Carlos Barbosa. Muito obrigada. Ficarei feliz. Vai estar lá no meu gabinete. Vai estar lá no meu gabinete. E quero aqui me colocar sempre pronta para debater. Acho que é bacana demais levar o pensamento, a diversidade na política e de forma tão respeitosa com todas as pessoas. Eu acho que é isso que nós estamos mais precisando hoje. Maravilha. Você pode ter sua posição sem com isso desrespeitar quem quer que seja. Perfeito. Que fica então essa mensagem, né?
E quero agradecer a você que está nos acompanhando até agora. Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal. Esse episódio está disponível também no Spotify, no YouTube e no Instagram. Você vai ver os principais cortes das principais falas da deputada. Obrigado pela sua audiência. Deputada, fica à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês que acompanharam. Muito obrigada a todos aqui do Politiquei. Muito obrigada a quem acompanha o nosso mandato. Estou aberta para sugestões, propostas, porque nosso mandato é assim. Você participa, faz a sua crítica e apresenta suas propostas. Estamos juntas na defesa de todas as pautas. Muito obrigada e conte conosco sempre. Meu forte abraço. Obrigado a todos e até a próxima.